Louvado seja Deus. Venho cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta tarde abençoada que nos encontramos aqui no lado da minha irmã, estamos aqui adorando e exaltando esse Deus maravilhoso. E eu estou aqui com meu irmão Jailson, louvado seja Deus, que estará trazendo uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que Jesus assim tocar no coração dele para fazer, louvado seja Deus, que ele possa ficar à vontade, em nome de Jesus, que tudo é para a glória de Deus. Amém? Fica à vontade, meu irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Sou grato ao Senhor também, nesta tarde, por este dia que o Senhor tem nos concedido, e mais um dia que Ele nos deu para nós, né? Glória a Deus. Nós estamos vivos até esta hora porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Né? A Bíblia nos revela que Deus é todo poderoso e que não há Deus além dele. Semana passada eu estava lendo ali em Êxodo, capítulo que fala dos 10 mandamentos, se eu não me engano é Êxodo capítulo 20, não sei se é Êxodo capítulo 20, Êxodo, né? E Deus falou para o povo de Israel que não tivesse outros deuses diante deles. É isso? Então Deus estava dizendo o quê? Que eles tivessem somente a Ele, a Deus, um único e suficiente Salvador, né? Que foi o Deus que tirou eles da terra do Egito, é isso? Tirou de lá e deu leis para aquele povo, o povo que Moisés tirou do Egito, porque nós sabemos que Deus enviou Moisés ali, e esse povo era o povo da descendência de Abraão, que Deus falou para Abraão que a descendência dele seria peregrina em terra alheia, e essa terra alheia, Êxodo, e essa terra alheia era a terra de Canaã, aonde Jacó entrou com seus filhos lá, né, porque teve fome por toda aquela parte de Canaã, e só tinha comida lá no Egito. Então o Jacó mandou ver comida lá. A Bíblia diz que José já estava lá, que José foi quem interpretou o sonho do rei, né, onde o rei sonhou, e nesse sonho do rei, o rei via sair da água 7 vacas gordas, e depois saiu mais 7 vacas magras. E as 7 vacas magras, quando saiu da água, elas engoliram as vacas gordas. E na espiga de milho, teria 7 espigas de milho vazias e 7 com milho, né? Quer dizer, as que não tinham, comia as outras que tinham. Então ali a Bíblia diz que José foi chamado lá do cárcere, que estava preso, por causa de uma calúnia que fizeram a ele, respeito à mulher do Potifar, que era o seu senhor, né? E aquela mulher, ela queria ter um caso com José. E José não quis, né? Porque José era um homem de muita confiança daquele Senhor Deus, o Potifar. Entendeu? Potifar é ele era o eunuco de Faraó. Então, a mulher queria ter um caso com José, e José não quis. Então ela armou uma trama, ou seja, uma cilada. Ou seja, essa cilada, vamos dizer assim, um esquema, né? E pegou a roupa, tirou, se rasgou, então para dizer que José teria pegado ela, e não foi. E com isso José foi parar no cárcere, né? E a Bíblia diz que lá no cárcere tinha outros presos também. E José certa vez interpretou 2 sonhos, do copeiro do rei, né? E o do padeiro do rei. E terminou que todos esses sonhos aconteceram, né? O copeiro voltava ao seu trabalho e o padeiro seria morto, como foi, diz a palavra do Senhor. Então a Bíblia diz que esse padeiro voltou, o copeiro voltou ao trabalho, né, na casa de Faraó. E quando saiu de lá, diz que José falou para ele assim: olha, quando você for bem, lá na casa do Senhor, você não se esqueça de mim, lembre-se de mim. E a Bíblia diz que o copeiro, ele se esqueceu de José. É Êxodo capítulo 20, né? Ele se esqueceu de José, mas teve um tempo determinado por Deus. Às vezes nós queremos se adiantar, né? Às vezes nós queremos passar, como se diz um ditado, que não é bíblico, né? Passar o boi à frente da carroça. Não tem como passar os bois na frente da carroça, desde que o boi é que arrasta a carroça que vai atrás. Então se passar o boi para frente da carroça, quem é que vai puxar a carroça? Né? Se passar a carroça para frente do boi. Então, às vezes nós queremos se adiantar, mas tudo tinha um tempo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o rei teve esse sonho, né? Aí foi quando o copeiro se lembrou dos pecados dele, né? Porque a Bíblia diz que o rei teve esse sonho, e naquela época tinha muitos adivinhadores. E o rei chamou aqueles adivinhadores para poder vir adivinhar, né, aquele sonho que ele teve. E nenhum dos adivinhadores
que chamavam os magos na época, né, astrólogos, nenhum pôde interpretar o sonho, porque o sonho era espiritual, né? E as coisas de Deus, quem ensina são aqueles que também são espiritual. Isso não é qualquer um que tem o Espírito de Deus, a não ser quando ele aceita para o mundo salvador. Todo mundo tem um Espírito, é isso? Porque tem o Espírito da operação do erro, tem o Espírito da queda, tem o Espírito aqueles que estão no Espírito de Adão ainda. É isso? Mas aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, esse Espírito já saiu dele. Ele recebe o Espírito Santo de Deus no seu coração. Né? Então José é um homem que passou por aquele problema todo, aquela dificuldade, aquela calúnia toda, que levou ele até preso, mas ele tinha Deus na sua vida. Ele tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então o copeiro lembrou, aí quando eu estava preso, eu tive um sonho, né? E lá um que está lá no cárcere, que era um do povo dos filhos dos hebreus, que era José, ele interpretou o meu sonho. Então ele contou para o rei isso, e o rei mandou chamar. Então chamou ele lá, mandou chamar José lá no cárcere, trouxe José, fizeram a barba, arrumaram todinho e colocaram na presença do rei. E o rei contou a José o sonho. Então José interpretou aquele sonho, né? As 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Então 7 anos de fome, né? 7 anos de fartura e 7 anos de fome, porque começou pela fartura, depois foi que veio a fome. É isso? Então José interpretou aquele sonho para o rei, e o rei, né? E José orientou o rei, que o rei, o que é que eu vou fazer agora? E José disse, olha, nos primeiros 7 anos de fartura, você tem que se preparar, você tem que ajuntar todo tipo de alimentos que você puder, você tem que ajuntar. Porque quando chegar no tempo da escassez, que seria no tempo da dificuldade, da seca, então você estaria preparado. Foi isso que aconteceu. Então o rei colocou José como governador do Egito, né? José saiu do cárcere, estava preso, né? Saiu daquele cárcere e foi falar com o rei, né? Naquela época que era muito famoso o rei. Se o rei tomasse uma decisão contra qualquer uma pessoa e mandasse matar, ele não voltava mais atrás. Tinha que ser aquilo que o rei tinha que mandar fazer. É isso? Então a Bíblia diz que José foi o governador do Egito, né? E naquela época, durante o período de 7 anos, teve muita comida naquela época, teve muito trigo, né? Então José guardou toda aquela fartura, todos aqueles alimentos, que quando teve a fome na época, então Jacó, que era pai de José, que Jacó já tinha José já como morto, né? Para Jacó, José já estava morto, entendeu? E a Bíblia diz que Jacó mandou o filho dele lá no Egito para comprar comida, entendeu? Aí o filho de Jacó comprou comida, onde José lá se deu, na segunda vez que eles foram, José se deu a conhecer a ele, porque eles não conheceram nem José mais, entendeu? Porque eles venderam José, os irmãos de José venderam José na época, entendeu? Venderam José e mataram um cabrito, pegaram o sangue, botaram na roupa de José e levaram para o pai dele. Olha, seu filho, um animal do mato, comeu. Então Jacó chorou, né, pelo filho, mas chorou pelo filho que estava vivo, não que estava morto. Então nós podemos dizer que desde aquela época já tinha o engano, já tinha mentira predominando, né? Já tinha mentira predominando. Então, mas Deus, ele é misericordioso, né? E a Bíblia diz que José foi governador do Egito, entendeu? E pôde alimentar toda a sua família, é isso? E lá foi onde o pai mandou ver comida para eles comerem. Então nós podemos ver que esse povo lá cresceu. Então nesse período, José depois mandou buscar Jacó, que era o pai, para ficar no Egito. E Jacó foi com toda a sua família para lá e seus filhos morar lá no Egito, onde eles tiveram a melhor terra para sobreviver, dada pelo rei da época. É isso? E lá o povo de Israel, que era Jacó, se multiplicou.